Gente, boa noite a todos, saudações. Agradeço muito a confiança, o carinho, que nós possamos, na noite de hoje, nesses breves momentos, fazer uma reflexão que realmente venha nos trazer alguma coisa de útil, uma força interior, para que possamos continuar nessa nossa jornada confiantes. O tema que nós escolhemos para comentar na noite de hoje é o amor pede passagem. Mas eu gostaria de especificar um pouco. O amor pede passagem na família. Eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito da família. Esse tema que nós temos estudado já desde 98, quando iniciamos o nosso estudo no projeto Cura-te, que funciona lá no Centro Paulo Ortiz, o grupo dos familiares dos dependentes químicos nos tocou muito o coração. E desde aí nós temos buscado aprender a respeito desse assunto, dessa problemática dos dependentes químicos e seus familiares, da problemática da família para aceitar as pessoas que realmente se tornam difíceis de conviver. E também nós temos nos últimos anos compartilhado com outros companheiros da coordenação do grupo de pais, enquanto os evangelizandos estão na aulinha, nós fazemos a reunião do grupo de pais, e para fazer essas reuniões nós temos buscado estudar, buscado temas, buscado amigos que falem os seus temas, especialmente sobre família, sobre tudo que diz respeito à família, à luz da doutrina espírita. Então, esse é um tema que nos diz muito ao coração. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, para a gente desenvolver esse tema, sobre 3 episódios. Mas, para começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você está plenamente feliz e satisfeito na família em que está inserido? Dependendo da sua resposta, se você falar, estou muito feliz, muito contente, está dando tudo certo, a minha convivência com os familiares, eu acredito em você e te parabenizo. Parabéns, você está a um passo do mundo de regeneração. Você já está nessa transição planetária, você já está um passo à frente, porque a maioria das famílias, na atualidade, encontra muitas dificuldades de relacionamento, encontra dificuldades no dia a dia, e dificuldades várias, dificuldades que ferem o coração, dificuldades que muitas vezes ocasionam a desagregação das famílias. E isso nos leva a uma segunda pergunta. Que maneira prática nós podemos buscar para trazer para as nossas famílias, para trazer para os nossos lares a harmonia que nós tanto almejamos, a paz que nós tanto queremos, o amor que nós tanto temos necessidade e podemos usufruir e podemos aplicar? O primeiro episódio que eu gostaria de lembrar com vocês a respeito disso, ele está inserido no livro Boa Nova do irmão X, Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier. E nesse livro nós vamos encontrar uma passagem em que Bartolomeu, um dos apóstolos de Jesus, se encontrava muito triste. Um período em que ele estava assim, sempre carrancudo, sempre melancólico, e Jesus percebeu isso no discípulo e o abordou. Perguntou a ele por que daquela situação. Não precisou de muito. Naquele momento, Bartolomeu desabou, chorou e contou e falou para Jesus que o evangelho que Jesus pregava, que Jesus mostrava a eles, era um consolo, uma esperança que era trazida a ele de uma vida melhor, de uma vida cheia de luz, no futuro.
mas que no momento ele vivia uma dificuldade atroz, porque ele percebia, ele sentia que a maldade tomava conta do mundo. Jesus, sabendo já o que se passava no coração do discípulo, falou: mas Bartolomeu, o Evangelho é a boa nova. Você conhece uma boa notícia que não traga alegria? O Evangelho, ele traz alegria desde já. Nós precisamos compreender que o reino de Deus, antes de se espalhar, ele deve florescer no coração de cada ser, para que depois ele possa se espalhar entre os povos. Bartolomeu pensou naquela situação e Jesus falou mais. Jesus falou mais. Falou: quando nós somos açoitados pela calúnia, pela maldade, quando nós somos alcançados pelas desavenças, é preciso que saibamos que a vida na terra é como uma estrada pedregosa. Mas uma estrada, apesar de ser difícil, ela tem um fim, ela nos leva a um lugar. E a estrada da nossa vida, todas as experiências pelas quais passamos, são experiências especialmente programadas para que nos levem a Deus, para que nos levem a um final de vitória. Bartolomeu compreendeu plenamente o ensinamento de Jesus. Ele estava em ele estava em Cafarnaum e retornou para sua casa na cidade de Dalmanuta. E quando foi pensando, foi meditando a respeito do ensinamento de Jesus. E quando chegou em sua casa, quando ele abriu a porta fez barulho, os irmãos já começaram a xingar, já começaram a reclamar, xingando de mau filho, porque ele chegava de madrugada. Ele quase que respondeu, mas guardou silêncio. O pai também o xingou, o caluniou naquele momento, falando que ele era um mau filho. Ele simplesmente silenciou e descansou até que as horas do descanso se findassem e ele retornasse ao trabalho. Naquele dia, ele não se deixou levar pelas más inclinações. Fortificado pelas palavras de Jesus e pelo seu exemplo maravilhoso, ele se tornou uma pessoa de bom ânimo. Quando ele novamente reencontrou Jesus, Jesus ficou muito satisfeito em ver o brilho nos olhos de Bartolomeu, que havia vencido seus monstros internos e encontrado o grande tesouro dentro dele mesmo, que era a sua capacidade de aceitar as adversidades e ir adiante. Para isso nós estamos aqui, meus amigos, sempre para ir adiante. E nós, como temos recebido as acusações, as adversidades, as calúnias, as maldades, as diferenças dos nossos familiares? Essa pergunta é uma pergunta que nos fazemos, mas não para culpar ninguém, mas especialmente para lembrar das palavras de Jesus. Lembremos-nos sempre, a vida é como uma estrada pedregosa. Cabe a cada um de nós livrarmos-nos das dificuldades, ultrapassarmos os buracos, pularmos os obstáculos e para que encontremos no final o caminho que nós tanto queremos encontrar. O segundo episódio que nós gostaríamos de lembrar é um episódio certamente conhecido de vocês, mas nunca é demais lembrar. É o episódio do trio Segismundo, Adelino e Raquel.
Esse episódio se encontra no livro Missionários da Luz. E esse trio precisava da reencarnação de Segismundo entre eles. Já havia ocorrido a união conjugal entre Adelino e Raquel, e fazia parte da programação reencarnatória que Segismundo viesse como segundo filhinho do casal. Mas, como tudo tem um mas, quando aqui retornamos e nos esquecemos dos nossos compromissos, Adelino se encontrava temeroso porque cada vez que, separado do corpo físico, ele se encontrava com o antigo rival, porque Segismundo, em outro tempo, havia tirado a vida de Adelino por conta de vários problemas. Ele havia tirado a vida de Adelino e levado Raquel a uma vida dissoluta num prostíbulo. Ou seja, infelizmente, ele não havia angariado amizade, carinho, amor desses dois irmãos, mas que tinham um compromisso de recebê-lo como filho, para que pudessem alcançar o equilíbrio tão desejado. O que aconteceu? Infelizmente, em decorrência da dificuldade de Adelino aceitar Segismundo, irmãos nossos precisaram se incumbir da tarefa de conversar com o trio e esclarecê-los a respeito de suas responsabilidades. E foi aí que André Luiz entrou na história, nos contando sobre essa situação. E, finalmente, depois de uma luta de vários dias, várias conversas, o trio realmente pôde se reunir através da reencarnação de Segismundo. Essa passagem que eu relembrei nesse momento nos chama a atenção. Muitas vezes, na nossa família, nós nos reunimos em família devido aos afetos e desafetos. E muitas vezes nós temos muito próximos a nós, como esposos, esposas, como filhos, filhas, como mães, como pais, desafetos do passado. Para isso e por isso, nós devemos agradecer a Deus, primeiramente, a oportunidade do esquecimento, que o esquecimento nos faculta começarmos outra vez. O esquecimento nos auxilia a não termos plena consciência de quem fomos, do que fizemos, de quem são os protagonistas dos nossos dramas passados. E esse esquecimento nos ajuda a realmente sairmos vitoriosos dessas dificuldades da matéria. Mas isso não é fácil. Ter alguém que nos é antipático dentro do lar não é uma situação fácil. Certamente, muitos de nós já passamos por isso, ou conhecemos alguém que passa, e sabemos que situações assim, como nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a lição de Santo Agostinho, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, muitas vezes essas dificuldades que nós encontramos nos relacionamentos nos ferem mais do que as dificuldades financeiras, do que as dificuldades de saúde. Essas dificuldades de relacionamento nos ferem agudamente o íntimo, porque nós queremos acertar, nós queremos fazer a coisa certa, queremos fazer bem feito, mas quando estamos aqui na matéria, muitos são os motivos de esquecimento e muito nós nos apegamos às picuinhas, às coisas pequenas do nosso dia a dia. E isso nos dificulta a convivência, porque muitas vezes fazemos uso do sarcasmo, fazemos uso das palavras irônicas, quando não dos xingamentos, dos palavrões. Quantos lares são desfeitos por conta do esquecimento dos projetos anteriores? É preciso que nos mantenhamos sempre firmes
no nosso propósito de vencer, sempre com honradez, honestidade, com força e coragem, para ir até o fim no propósito daquilo que nós nos empenhamos. O terceiro caso que nós gostaríamos de lembrar nesse nosso breve bate-papo é um caso, é um episódio, podíamos dizer que é fictício? Não sei. Um pai, uma mãe, empresários, trabalhavam muito, não tinha dia nem horário. Eram muitas reuniões, viagens de negócios, viagens a congressos. Os filhos, um casal, um menino ainda e uma mocinha adolescente, ficavam mais na companhia de babás e da doméstica que lhes ajudava nos trabalhos domésticos. Auxiliavam nos trabalhos de escola, auxiliavam nas atividades extracurriculares, os pais mesmo sempre ausentes. Mas daí o mundo virou de ponta cabeça. Um vírus maluco trouxe a todos uma nova forma de viver. Acabaram-se as viagens, acabaram-se as reuniões até tarde. Os pais precisaram permanecer em casa, até mesmo para o trabalho. As babás e a doméstica foram dispensadas também pela necessidade do distanciamento social. Tudo mudou. E aí, como conciliar essa vida nova com as propostas da família, do viver em família? Tudo havia mudado. Coisas boas vieram disso. O filho sempre elogiava a comida gostosa da mãe. Mãe, que comida deliciosa! Eu não sabia que você sabia cozinhar assim. A filha comentava com a mãe: Mãe, olha só, papai está varrendo o quintal. Eu nem sabia que ele conhecia uma vassoura. Eu só ouvia de terno e gravata. A mãe perguntava à filha: Nossa, você já tirou a roupa da máquina? Que ótimo, já está quase seca. O pai falava para o filho: Filho, o que você acha de lavarmos o carro juntos? E assim, dias, meses se passaram. Muitas reuniões em torno de filmes na TV, comendo pipoca, conversando, jogando conversa fora, jogando jogos de tabuleiro, conversando conversas sérias. Dias e dias trouxeram a esta família a oportunidade de estreitarem laços, a oportunidade da convivência abençoada, a oportunidade de estarem juntos. Nós, trazendo para a nossa vida essa experiência, nos perguntamos: quando a pandemia que nos assola o mundo acabar, certamente não seremos mais os mesmos. Essa oportunidade abençoada que tivemos de nos reunir aos nossos próximos, mais próximos, essa oportunidade da convivência, apesar de todas as dificuldades que tivemos, essa oportunidade abençoada nos trouxe um enriquecimento tão grande, porque pudemos nos conhecer mais, pudemos trabalhar diferenças que antes não eram nem notadas, mas agora são. Então, essa é uma oportunidade, desde já, de refletirmos a respeito de todas as oportunidades que nós temos. Quando os nossos bem-amados, infelizmente, retornam ao plano espiritual antes de nós e nos sentimos açoitados pela amargura da separação física dos entes amados,
Quando nós somos açoitados pela indiferença, pela ingratidão daqueles que amamos, seja um filho que parte, que vai morar na casa de outro familiar, seja de um esposo, de uma esposa que abandona o lar por conta de suas escolhas, quando somos açoitados pelas ingratidões do mundo, que nós possamos ver sempre o lado positivo das pessoas. Tudo que a pessoa nos legou, tudo que a pessoa nos ensinou na vida. Certamente, todos nós temos diferenças. Certamente, todos nós temos a ensinar e a aprender. Que cada um possamos abrir nossos corações, deixando Jesus passar, dando passagem para o amor, para que ele se instale em nossos corações e aceitemos aqueles que caminham conosco como eles são realmente. Muitas vezes até distantes de nós, mas próximos pelos laços que nos unem, que nós possamos aceitá-los sempre, como nós queremos ser aceitos por eles. Não nos esquecendo nunca de que existem ferramentas úteis para que possamos passar por essa estrada sem nos machucarmos tanto. Uma das ferramentas é o pensamento elevado, buscarmos sempre a conexão com as mentes sadias do universo. Buscarmos sempre, através da prece, a fortaleza interior que nos mantém ligados ao Pai, nos fortificando, nos dando coragem e sempre esperança. Que nós possamos fazer uso do Evangelho no lar, não só da prática de fazer oração, de fazer a leitura, de fazer a vibração, de conversar com os entes queridos a respeito do tema abordado, mas a verdadeira prática do Evangelho, que é viver o Evangelho no nosso lar, que a gente possa trazer a boa nova para dentro de nós, para nossas famílias, para nosso lar, para a nossa vida. Eu agradeço muito a atenção de vocês, que essas palavras singelas, simples, possam encontrar em todos os nossos corações terreno fértil e que possamos colocar em prática na nossa vida tudo que nós aprendemos com essa doutrina maravilhosa, com essa doutrina que nos ensina de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Agradeço a atenção de vocês, agradeço a confiança e que possamos todos, com Jesus, ir sempre adiante.